Você sabe que as pessoas com transtorno do espectro do autista têm algumas características diferentes, têm algumas dificuldades em certas áreas. E, recentemente, a gente pôde ver, com a emergência das bets, vários casos de pessoas com TEA que se viciaram em jogos e que apostaram dinheiro que não podiam em bets. Será que se um autista, num impulso, numa decisão impulsiva, ele fazer um investimento muito alto, se é que se pode chamar de investimento, né, uma aposta numa bet, de um dinheiro que ele não podia fazer, que ele não podia gastar, uma grande quantia, será que é possível na justiça anular a aposta e obter o dinheiro perdido de volta? Quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. A proposta e pergunta inicial desse vídeo é: será que é possível reverter na justiça uma aposta feita por uma pessoa autista e viciada em jogos, numa bet, de uma grande quantia que a pessoa tenha perdido na aposta e obter de volta esse dinheiro, obter do judiciário uma decisão que obrigue a bet a devolver o dinheiro daquela pessoa que fez a aposta? Será que é possível? Será que não é? Possível é. Isso já aconteceu no Poder Judiciário mais de uma vez. Esse caso aqui, gente, é uma decisão que foi publicada na última semana do mês de junho de 2026. É uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que determinou a uma bet que devolvesse o valor de R$180 mil a um autista que também tem ludopatia. Você sabe o que é ludopatia? Ludopatia é o vício em jogos. Sabe a pessoa que é fissurada em jogo? A pessoa que mergulha fundo nos jogos? É claro, não são só os autistas que podem ter ludopatia. Tem muita gente que é viciada em jogo, mas não é autista. Mas no autista, esse transtorno da ludopatia pode alcançar proporções inaceitáveis, porque o autismo conversa super intimamente com a ludopatia. E eu vou te dizer por quê. Bom, como eu disse no início do vídeo, os autistas são diferentes. Os autistas, lá dentro do cérebro, da cabeça do autista, o processamento das recompensas é totalmente diferente de uma pessoa típica. E este cérebro neurodivergente do autista, ele tende a desenvolver nos seus hiperfocos interesses intensos, relações intensas com as coisas, inclusive com os jogos. Então, o vício em aposta, ele tem um papel, né, na liberação da dopamina, e o pessoal que é autista é mais suscetível desta descarga, o que torna o comportamento competitivo altamente viciante nas bets. Outro traço do TEA é a capacidade de, surgindo um objeto de interesse, ele dedicar profundamente a sua atenção naquele assunto que ocupa as suas preocupações e que se constitui na sua prioridade naquele momento. Então, se ele está planejando fazer um conjunto de apostas com a intenção de auferir ganhos na aposta, pode ser que em algum momento dessa perseguição do resultado, premiação, ele tome uma atitude impulsiva e acabe apostando aquilo que não é para apostar, que ele não tem condições, que ele não pode apostar. Além disso, muitos autistas têm uma dificuldade de abstração, né, para poder fazer um juízo de consequência, como é que isso vai impactar a vida dele no futuro. E, além disso, essa relação com o jogo, no caso do autista, pode ser também uma válvula de escape. Talvez ele esteja em crise, pressionado por vários lados, com vários impactos sensoriais e até experiências ruins na relação com os outros, né? Faz com que ele tenha, no momento de se dedicar a esse tipo de entretenimento, alguma intenção de se escapar das coisas que estão ali acometendo a vida dele e que são desagradáveis. Neste processo aqui, a primeira coisa que aconteceu foi que este autista que fez as apostas para lá de 180 mil, ele começou a receber uma série de publicidades sobre bets. E você sabe muito bem que hoje em dia eles capturam os dados do seu navegador,
ou do celular ou do computador, e eles começam a mandar publicidade. Se você pesquisar aí sei lá, qualquer coisa, se você pesquisar um modelo de automóvel no seu computador, você vai ver que depois você vai abrir o seu laptop e vai aparecer propaganda do veículo que você pesquisou, de várias cores, várias versões, vários modelos. Se você abrir o celular, é a mesma coisa. Eu não sei como é que isso acontece, eu não sei nem como é que a gente autoriza e se autoriza isso, mas o fato é que tem uma publicidade muito segmentada e muito bem dirigida a pessoas que já manifestaram interesse em determinado assunto. E você sabe que as leis no Brasil que atualmente regulamentam essa questão de bet, elas impõem uma série de cautelas na hora de fazer a publicidade da bet. Na publicidade de jogos, você não pode ficar prometendo dinheiro, facilidade no ganho. E mais do que isso, tem que fazer advertência para que a pessoa, quando for fazer uma aposta, ela fazer de forma responsável. E nesse caso aqui, este autista foi bombardeado por publicidades instigando a correr atrás de um prêmio. Pois bem, este autista é o autor desse processo, o vencedor desse processo que eu estou comentando. Ele começou a se cadastrar em sites de apostas, depois de receber infinitas publicidades, instigando ele a tomar uma decisão desse tipo. Num site em particular, ele começou a fazer várias apostas. Ele percebeu que estava viciado na aposta. Ele percebeu que ele não conseguia se determinar. Veja bem aqui, ele era capaz de entender até o caráter deletério de estar viciado em jogos de azar. Ele reconheceu que ele estava viciado em jogos de azar. Ele reconheceu que ele não tinha as condições, talvez até por causa da rigidez cognitiva do transtorno do espectro do autismo, que ele não tinha condições de, sozinho, se abster de jogar. Então ele mandou uma mensagem para a Bet via chat. Olha, eu quero que você me descadastre, porque eu estou viciadíssimo, eu não aguento mais. A única maneira de eu parar de jogar é se você me descadastrar. E a Bet, obviamente, deve ter pensado, nós não vamos perder um cliente desses? Esse cliente nos dá muito lucro, por que é que nós havíamos de cancelar sua conta? Pois é, não tomaram nenhuma providência com relação ao pedido dele. Até que, em junho de 2025, ele fez uma aposta, ou fez um conjunto de apostas, em que ele perdeu R$180 mil. Assim, o dinheiro evaporou, virou vendaval. Bem, esses 180 mil, pelo teor da decisão, eu não tive acesso ao processo inteiro, eu suponho que ele tenha levantado esse dinheiro através de instituições financeiras, pedindo empréstimo. Você imagina que a pessoa pedir empréstimo para jogar na Bet? Pois é, veja aí, não é uma questão, não é uma decisão livre, é um transtorno, é a tal da ludopatia junto com TEA. Não é racional tomar uma decisão dessas. Em todo caso, ele acumulou dívidas de mais de R$375 mil por conta desta aposta de R$180 mil. Aí a empresa, na sua defesa, quando a empresa foi citada para se defender desse processo que pedia a indenização dos valores que foram investidos ali na Bet, ela começou respondendo o seguinte: olha, eu não posso ser responsabilizado por fatos que ocorreram antes do início das minhas operações. Que fatos eram esses? Eram as publicidades que ele havia recebido de bets. Quando ele chegou nesta Bet e fez essas apostas, naturalmente foi um momento posterior ao momento em que ele começou a se inscrever em bets. Mas o fato é que a aposta de grande vulto mesmo foi realizada através desta plataforma que foi a ré deste processo. Alegou que o consumidor não havia informado sobre a sua condição de autista, disse, para quem quiser acreditar, que tinha uma política de aposta responsável e que passava essas informações ao consumidor. Pelos vistos, essa empresa não foi capaz de demonstrar isso em juízo, pelo menos no curso deste processo. O relator do caso, o desembargador Roberto Freitas Filho, ele disse que a documentação que ele pôde apreciar prova que, de fato, o autor da ação tem transtorno do espectro do autismo, tem ludopatia devidamente diagnosticada nos documentos que foram carreados com a inicial, e disse que, apesar de não haver provas nos autos de que a empresa sabia dessa condição de saúde do autor da ação, isso não afastava
a nulidade das apostas, ou seja, a nulidade do contrato de apostas. É porque quando você se inscreve numa bet, você vai clicando ali, concordo, concordo, estou ciente, concordo. Você tá formando um contrato. Quando você coloca dinheiro ali e usa esse dinheiro para uma aposta, você está executando um contrato. Você está na execução de um contrato bilateral entre você e a bet. Você como consumidor e a bet como fornecedor de entretenimento. E ele disse que não afastava a responsabilidade e a nulidade das apostas por causa de dispositivos legais que regulamentam esse tipo de operação no Brasil. Quais sejam o artigo 26 da Lei 14.790 e o artigo 166 do Código Civil Brasileiro, que asseguram, então, a possibilidade do Poder Judiciário fazer o controle, né, de legalidade desse contrato, desse consumo, nulificando a aposta e retornando às partes à situação anterior ao dia da aposta, anterior ao momento da aposta. Ou seja, restituindo ao autor da ação o status quo ante, ou seja, a situação que ele vivia antes de gastar esses 180 mil com a bet. O relator considerou que houve uma tremenda falha na prestação de serviço, especialmente porque ele pediu para ser bloqueado da plataforma. Ele informou que ele não conseguiria se determinar sozinho e pediu, então, para o fornecedor que procedesse o bloqueio. E nada foi feito. Bem, esta é uma história curta, mas é muito importante que você tome atenção a esses fatos. Porque os autistas, por causa do conjunto de impactos que o autismo pode exercer sobre uma pessoa, ela está mais vulnerável à questão do vício em jogos, a ludopatia. E não só, já houve casos aqui no escritório em que a gente utilizou argumentos muito semelhantes aos argumentos que esse desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal utilizou para revisão de dívidas, ações de superendividamento. Porque o autista, se ele tem um sistema de compensação no hiperfoco em jogos, ele também tem no consumo. É muito comum você encontrar autistas com baixíssima competência na área de gestão das finanças pessoais, com comportamentos financeiros irresponsáveis, impulsivos e, por que não dizer, pródigos. Sim, a prodigalidade é uma coisa que está muito presente nos autistas de nível de suporte 1. Então você imagina uma pessoa, um banco, uma instituição financeira, né, que tem na segurança estatutária de um servidor público autista a possibilidade de fechar contratos em cima de contratos, de mútuo, de empréstimo de dinheiro, toda hora ampliando a margem, até chegar ao ponto de os empréstimos consignados atingirem 70%, 80% dos rendimentos daquela pessoa que tem TEA e que, por causa do TEA, ele é negativamente impactado também na área das finanças, se tornando um pródigo. E continua emprestando. Então, veja, do mesmo jaez a empresa de bet, que toma conhecimento que o apostador é autista, o apostador tem ludopatia, é viciado em jogo, ele pede um socorro e nenhuma providência tomada. Eu não estou dizendo que para que uma ação deste tipo seja bem-sucedida, é necessário que o autista tenha pedido à plataforma para bloqueá-lo da plataforma porque ele está viciado no jogo. Essa prova não é indispensável, até porque essa prova foi só parte do fundamento do relator. Tem as legislações que disciplinam as bets, e as bets têm responsabilidade quanto à sua publicidade e quanto à forma de apresentação daquele entretenimento. Quer dizer, não pode ser uma coisa convidando a pessoa, instigando ela, dizendo que ela vai ganhar milhões, sem nenhuma advertência, sem nenhuma apologia ao jogo responsável, que já para primeiro começo de conversa, eu acho que não deveria ter um teto de apostas. Não deveria ser possível uma pessoa julgar 180 mil numa plataforma de bet. Deveria ter um teto, isso aí deveria ser mais calculado, sabe? Se você souber de alguém que está viciado em jogo, alguém que tem ludopatia, alguém que tem transtorno do espectro do autismo, que tem uma tendência pelo jogo, compartilhe esse vídeo com ele. Eu espero que esse vídeo tenha sido realmente útil para você. E se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho,
que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.